Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith, ditos do Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Vamos começar a nossa aula com Durud Sharif. Durud Sharif é invocar as bênçãos e saudações para o Santo Profeta. E logo depois vamos começar. Vou ler em árabe e depois vou traduzir em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. O Allah abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e seu povo. Tu és, em verdade, o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és, em verdade, o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Nós vamos ler na aula de hoje sobre os ditos do santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, em relação ao obedecimento, obedecer e servir os pais, as obrigações e os deveres dos filhos perante os seus pais. Na aula passada, nós vimos qual é a importância desse assunto e como o santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele tem falado sobre e tem insistido nesse assunto, né? Vimos na aula passada que falou com muita eh, eh, insistência, com muito eh, pesar, que aquela pessoa que não consegue servir os seus pais e através do serviço dos seus pais, através do obedecimento dos seus pais, se ele não conseguir entrar no paraíso, então é a pessoa mais prejudicada, a pessoa e ele demonstrou um pesar grande sobre essa pessoa, né? Que não conseguir entrar no paraíso só fazendo, servindo os seus pais e obedecendo os seus pais. Tenho muitos outros ditos também que falam sobre a importância, inclusive nós temos os ditos do Santo Profeta também, os versículos do Sagrado Alcorão, perdão. Temos vários versículos do Sagrado Alcorão que falam sobre esse assunto, sobre obedecimento, sobre tratamento, sobre o serviço perante os seus pais, né? Inclusive, o Sagrado Alcorão chegou a dizer que nem a pessoa deve dizer qualquer tipo de palavra que possa ferir, que possa fazer, eh, que possa fazer algum tipo de prejudício para os pais, e mesmo que ele tenha que servir de todas as formas possíveis, ele deve fazer, e ele nem deve dizer uf, né? Tipo, não deve demonstrar qualquer tipo de tristeza ou qualquer tipo de pesar para servir os seus pais. Vamos começar com a aula do hoje, com o primeiro dito do Santo Profeta, que é narrado pelo Hazrat Malik bin Rabia. Ele relata que eles estavam sentados com o Santo Profeta quando o homem chegou e perguntou: Mensageiro de Allah,
há algo que eu possa fazer para exercer a benevolência para com meus pais após a morte deles? Ele respondeu sim, orando por eles e pedindo perdão por eles, cumprindo suas promessas, exercendo benevolência para com aqueles que são parentes deles e honrando seus amigos. Na aula passada também falamos sobre isso, que esse serviço e essa benevolência e esse tratamento bom não se acaba com o falecimento dos pais, de um ou os ambos, né? Mãe, pai ou os ambos. Na verdade, esse tratamento bom e essa benevolência continua, só que muda a sua forma. Por exemplo, aqui um homem chegou até Santo Profeta, que obviamente pela pergunta estamos entendidos que ele sabia da importância de fazer benevolência para os pais, porque o Santo Profeta insistia nisso. Ele falava várias vezes isso, para que as pessoas entendessem. E era muito importante porque a sociedade não tinha o respeito perante os pais. Na verdade, não era o respeito perante qualquer parentes. Não respeitavam os parentescos. Então, Santo Profeta não só estabeleceu direitos dos filhos, dos pais, mas também dos irmãos, dos tios, dos sobrinhos, dos avós, dos netos. E de cada relação, o Santo Profeta, o Sagrado Alcorão, estabeleceu os direitos fundamentais. E ele diz que deve se tratar bem. Tem vários ditos que falam sobre isso. Uma vez tinha um senhor que ele estava morrendo, ele estava na última fase da vida, estava doente, estava morrendo, e ele tinha uma riqueza, ele era muçulmano. E ele apresentou-se perante Santo Profeta, foi até Santo Profeta. Na verdade, Santo Profeta foi visitar ele, né? Porque ele estava doente. E ele disse para o Santo Profeta o seu desejo. Ele falou que eu tenho o desejo de dedicar a 2/3 da minha riqueza para os pobres, para fazer a caridade. Santo Profeta disse, não, isso é muito. Ele disse que, então pode ser metade, porque obviamente metade que ele está fazendo para a caridade iria para a caridade, mas outra metade iria para os parentes, os filhos, né? Os sobreviventes daquele falecido, né? Daquela pessoa que iria morrer. Então, o Santo Profeta diz que metade também é muito. Depois ele diz que posso fazer a promessa de fazer a caridade 1/3. Santo Profeta diz que 1/3 também é muito, mas eu máximo que é permitido. Não pode ser feito mais do que isso. Então ele fez 1/3 para a caridade e o resto deixou para a sua família. Então, por quê? Porque quando a pessoa morre, ele deixa a herança não só para os seus filhos, mas para os irmãos, para a mãe, para o pai, para os netos, para os todos que estão ao seu volta. E os que aparecerem na hora de divisão da herança também recebem alguma coisa, se tiver, né? Então, o Santo Profeta deixou bem claro que é melhor você primeiro fazer os seus deveres, os próximos, né? Os que são parentescos, os que são seus parentes, em vez de você fazer a caridade para as pessoas em geral e a sua própria família ficar sofrendo. Então, a partir desse ponto, entendemos bem claro que o Santo Profeta, Deus, estabeleceu esses direitos fundamentais para todas as pessoas. Mas o direito que os pais têm pelos seus filhos é o maior direito que existe. E os filhos têm o maior dever. Uma vez,
na época do segundo califa, do santo profeta, um homem trouxe a sua mãe, que era doente, carregando de uma cidade para fazer a peregrinação em Meca. E quando ele fez a peregrinação, ele obviamente não tinha cadeira de rodas naquela época, né? Não tinha aquelas coisas modernas. Então ele carregava nas suas costas e fazia a peregrinação, né? E né, se alguém tivesse ido lá, alguém tivesse, sabe, do clima e das práticas que tem que fazer, é muito duro. E no tempo, a clima da Arábia Saudita também é quente. Então, é muito difícil ele carregar alguém e fazer aquelas práticas naquele tempo, né? Mas ele fez isso tudo para satisfazer Deus Todo-Poderoso também e pelo amor que ele tinha para sua mãe, né? Para sua mãe, para que ela fizesse a peregrinação. Então ele fez isso tudo e depois falou para o segundo califa, Hazrat Umar, que será que agora eu fiz o serviço de servir a minha mãe, será que agora devolvi os serviços que ela fez para mim? Será que eu consegui devolver todos os favores que ela tem feito para mim? Tipo, será que isso é suficiente para tudo que ela fez para mim? O segundo califa disse que tudo que você fez para a sua mãe nessa peregrinação nem é suficiente para uma volta que sua mãe deu quando você estava na barriga dela. O sofrimento que ela teve é muito maior. Então, isso também mostra que mesmo que a pessoa estiver fazendo, a aula passada também falamos sobre isso, que a pessoa for fazendo vários serviços, ainda não são suficientes. E isso para mostrar que a pessoa nunca deve entender, nunca deve pensar que agora os meus serviços são suficientes para tudo que o meu pai ou minha mãe têm feito para mim. Então, aqui também, Santo Profeta mais uma vez deixou claro que isso não acaba com o falecimento dos seus pais, mas sim continua, mas de outra forma. Continua rezando por eles. Porque quando você vai ter um amor perante seus pais, perante seu pai, sua mãe, você vai ficar fazendo orações, vai rezar por eles, vai pedir o perdão por eles. É muito importante pedir isso. Inclusive, nós fazemos isso todos os dias, nos 5 orações diárias. É uma parte essencial das nossas orações. Rabbi ja'alni muqima salati wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya. É uma oração que a gente faz antes de finalizar a oração, em que a gente pede perdão, a gente pede que Deus perdoe os nossos pais. Valil mu'minina e todos os crentes, né? Então aqui, mais uma vez, todos os muçulmanos, sejam os seus pais vivos ou falecidos, eles fazem essa oração. Essa oração não é limitada só para os muçulmanos cujos pais estão vivos, mas sim para todos os muçulmanos, sejam seus pais são falecidos ou não. E aqui, outra coisa muito importante que Santo Profeta diz que deve honrar os seus amigos e deve tentar completar as suas promessas. Cumprir as promessas dos pais também é muito importante. Não deve-se pensar que isso é a promessa que foi feito com eles. Por exemplo, se ele tem feito algum empréstimo, se ele tem dever para alguém, os filhos herdem esse dever. Do mesmo jeito que se o pai tiver a riqueza, os filhos vão herdar essa riqueza. Se o pai tem dever, se o pai tem alguma promessa feita, os filhos acabam recebendo esse dever de
cumprir as promessas que têm feito pelos seus pais. Então, é importante nós entendermos que essa obrigação continua até no final, não acaba até nós falecermos. Por isso é importante que nós cuidamos, nós tratamos bem os nossos pais até o final. Depois tem outro dito de Santo Profeta, também demonstra mais um aspecto como recompensa de servir os parentes. Hazrat Anas bin Malik relata que Santo Profeta diz: aquele que deseja aumentar seus recursos ou prolongar sua vida deve fortalecer seus laços de parentesco. Perdão. Santo Profeta diz que servir os pais, e não só os pais, mas todos os parentescos, né? Todos os parentes, sejam os pais, mas todos os parentescos começam com os pais, né? Sem os pais, você não tem parentesco. Por exemplo, se você tem irmão, é porque você tem mãe e pai. Você foi criado, nascido, porque você teve mãe e pai. Então, todos parentesco, todo tipo de parentesco, seja tio, seja sobrinho, seja o que for, começa dos pais. Então, quando o Santo Profeta fala para fortalecer os laços do parentesco, tratar bem todos os parentes, primeira prioridade é os pais. Primeira obrigação é perante os pais. Então, uma das formas de prolongar a nossa vida, abençoar a nossa vida e aumentar os nossos recursos é através de servir e tratar bem os nossos parentes. Isso é algo muito importante. Isso impacta a nossa vida física também. Como está escrito aqui, que isso causa, se nós tratarmos bem os nossos pais, isso causa aumento dos nossos recursos. Isso causa aumento, prolongamento da nossa vida, nossos dias, nossa idade. Então, isso além de nós termos a recompensa espiritual, nós temos recompensa física também. Por isso é importante obedecer completamente os nossos pais. Mas aqui é importante também lembrar um assunto muito importante. Quando um dos companheiros do Santo Profeta se apresentou perante o Santo Profeta e disse que os meus pais, a minha mãe, ela não é muçulmana. Eu convertei para o islamismo, mas a minha mãe, ela não é muçulmana. Então, será que tenho alguma obrigação perante a minha mãe? Ou se tenho, quais são as minhas obrigações perante a minha mãe? Se reduz alguma coisa ou não? Santo Profeta disse que você deve continuar. Veja só a resposta. Você deve continuar o seu tratamento perante os seus pais e sua mãe como você estava tratando antes. Continua obedecendo elas ou ela como você estava obedecendo ela. Mas, aí tem um mas. Nesse caso, tem um mas. Santo Profeta diz que se você continua obedecendo até que eles não mandem fazer algo que é proibido no islamismo, algo que é pecado. Quando eles mandam fazer algo que não é permitido pelo Deus, aí sim você tem que colocar Deus no primeiro lugar e os pais no segundo lugar. É sempre assim, né, na verdade. Mas o desejo de Deus, ou para ganhar o prazer de Deus, é sempre obedecer a Deus, os parentes. Mas a partir do momento quando os parentes começam a falar para você, ou fazem com que você distancie da religião, do Islã, aí você não tem mais obrigação de obedecer aquilo que os seus pais estão dizendo. Então, fica bem claro que deve obedecer até o momento
que eles começam a falar da desobediência de Deus Todo-Poderoso, ou de incentivar para o pecado, algo que não é permitido no islamismo. Até lá, deve tentar obedecer e servir do máximo possível. Me lembro de uma história também, que uma vez tinha um senhor que os seus filhos, seu progenie não era obediente. Eles não tratavam bem. Eles não obedeciam a ele, eles não serviam para o seu pai. E quando ele tornou velho, ele ficou doente e ele não conseguia mexer, não conseguia fazer nada. E os filhos não faziam nada por ele. Aí ele disse para os filhos, para que vocês acabarem logo comigo, me leva e joguem no mar. E os filhos pegaram ele, juntaram os filhos, pegaram ele, levaram até mar para jogar. Mas quando chegaram no ponto onde eles iriam jogar o seu pai, ele disse que não joga aqui. Joga mais na frente. Aqui não. Porque esse é o lugar, esse é o local onde nós, irmãos, e eu joguei o meu pai. Então, não joga aqui, joga mais na frente. Isso mostra como a vida circula, como tudo que nós fazemos, além de termos recompensa no dia do juízo final, ainda enfrentamos consequências nesse mundo. Ele estava passando disso tudo, é porque ele fez passar o seu pai também naquela situação. E era uma mensagem para os seus filhos, que vocês hoje estão felizes com sua esposa e com seus parceiros e com seus filhos. Mas vai chegar um momento desse para vocês também. Vai chegar um momento em que não vai ter ninguém cuidar de vocês. Vai chegar um momento em que seus filhos vão se casar e vão embora para as suas casas. E provavelmente seu parceiro, sua parceira também vai estar numa situação vulnerável, também vai ser dependente ou vai ser falecido ou falecida. E você vai ser deixado sozinho. Então é o momento agora de você cuidar dos seus pais. Eles levaram, quando ouviram isso, eles levaram o seu pai para atrás, de volta para casa e começaram a servir o seu pai. Começaram a obedecer, começaram a tratar bem o seu pai. Então, isso também mostra como isso é uma coisa tão natural. Essas coisas, isso não é algo que a gente não vai passar naquilo. Isso é um ciclo da vida. Nós somos crianças, somos dependentes dos pais. Depois chega a idade que nós somos independentes. E nós fazemos nossas escolhas. Passamos a vida do jeito que nós quisermos. Construímos os morros positivos ou negativos. Mas voltamos a ser dependentes de novo. Mas dessa vez não dos pais. Porque se fossem os pais, eles fariam tudo. Mesmo que vocês tenham tratado bem ou não. Mas dessa vez não são os pais, são os filhos. Depois tem outro dito do santo profeta, que também o seu contexto é muito semelhante. Hazrat Anas, o outro, também é narrado pelo Hazrat Anas bin Malik, e esse também é narrado pelo Hazrat Anas bin Malik, que narra. O santo profeta diz: aquele que deseja que sua provisão seja ampliada e que sua vida seja prolongada, devem unir-se aos laços de parentesco. Quer dizer que devem tratar bem os parentes, devem tratar bem todos os familiares, os pais, as mães, os familiares dos pais.
Na verdade, quem são os parentescos? Quais são os parentes? Ou são familiares relativos do pai ou da mãe. Então, base, na verdade, de novo, é pai e mãe. Então, todo tipo de parentesco começa de mãe e pai. Então, sempre, mais uma vez, o Santo Profeta diz que se você quer prolongar a vida, se você quer que sua provisão seja ampliada, ou que seu recurso seja prolongada, aumentada, você deve obedecer os pais, deve tratar bem os parentes, deve fazer tudo de bom para que Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida. Depois, outro dito do santo profeta, narrado pelo Tabu Herrera, que relata que um homem disse ao santo profeta: mensageiro de Allah, meus parentes são tais que eu uno os laços de parentesco com eles, quer dizer que eu trato bem os meus parentes e eles os cortam. Eu tento tratar bem eles e eles cortam aqueles relacionamentos. Tento juntar e eles cortam. Eu sou benevolente com eles e eles me maltratam. E eu me abstenho e eles são rudes. Ele disse: se você é como disse, então está alimentando-os com cinzas quentes. Quer dizer que você está fazendo a sua parte, você está cumprindo a sua obrigação e eles estão cada vez mais com a raiva de Deus. É próximo de raiva de Deus Todo-Poderoso. E enquanto continuar como está, Santo Profeta diz que enquanto você estiver tentando juntar esses laços de parentesco e eles cortando, você sempre terá um ajudante de Allah contra eles. Você não vai precisar de responder abusivos deles, os rudeness deles ou maltratos deles. Deus vai dar um ajudante para você que vai defender, vai estar na sua defesa, vai estar pronto na sua defesa. Isso era importante colocar esse dito aqui, porque vão ter pessoas ou parentes ou familiares desse jeito também. E iria surgir essa pergunta: e professor, se eu tratar bem os meus pais, mas eles não estão me tratando, será que eu deixo de obedecer eles? Será que deixo de tratar bem eles? Será que deixo de servir eles? O santo profeta disse bem claro que você está alimentando cinzas quentes, eles estão perto do fogo. Mas você está tendo ajuda de Deus. Por quê? Porque cada um vai se pagar o que faz. Se você não fazer a sua obrigação, você vai estar longe de Deus. Você não vai estar cumprindo a sua obrigação. Então, é a sua obrigação de tratar bem e servi-los. Agora, a obrigação deles é tratar bem você, dar honra dos seus serviços, honrar os seus serviços, tratar bem, ser benevolente. E se eles não estão honrando os seus serviços, não estão te dando honra, não estão sendo benevolentes, não estão respeitando o seu tratamento, então eles vão ter o castigo daquilo que eles estão fazendo. Ou quem sabe que Deus orienta e guia-os por causa do bom tratamento que você está fazendo, a oração que você está fazendo para eles, por eles. Por isso, não devemos desanimar, não devemos pensar que para que se eles não me tratem bem? Para que se eles me xingam? Nós vamos fazer a nossa parte. Se eles estão xingando, vai ter ajudante de Deus. E quem é ajudante de Deus? São anjos. Então vai ter anjo que vai estar respondendo por você. Vai ter um advogado de Deus para vocês. Você não vai precisar de preocupar com nada. E para finalizar, o último dito do santo profeta narrado pelo Hazrat Abu Huraira, maioria dos
ditos são narrados pelo Hazrat Abu Huraira, né? Que é um companheiro do Santo Profeta. Ele relata que o Santo Profeta diz: a mão superior é melhor do que a inferior. A mão superior indica a gastar, né? O que você gasta para gastar. Enquanto a inferior é para pedir esmolas. O inferior indica aquilo que você recebe. Santo Profeta diz que então sempre o melhor é você gastar. Faça caridade primeiro àquele que está sob seus cuidados. Tenha seus filhos, sua esposa, seu marido, o que for, né? Faça caridade primeiro àqueles que estão sob seus cuidados. A melhor caridade é aquela que é dada depois de levar em consideração as próprias necessidades. Ou seja, para que aquele que faz caridade um dia não se torna um daqueles que recebem caridades, né? Você fica fazendo caridade e depois não tem nada para você e fica fazendo, fica pedindo esmola ou caridade para dos outros, né? Aquele que se esforçar ao máximo para não pedir esmolas, olha isso. Aquele que fizer o máximo para que não pedir dos outros, Deus lhe dará a força para fazê-lo. E aquele que tentar ser generoso, Deus o tornará uma pessoa generosa. É muito importante entender esse ponto, porque isso não só aplica em caridade, em uma coisa, mas aplica em tudo na vida. Se você vai ter essa honra, se você vai ter esse respeito, que o santo profeta diz que é melhor gastar do que receber, e não é desejado pelo Deus receber a esmola, e então eu não vou fazer nada que me faz com que eu tenha que pedir esmola ou caridade, mas sim, vou ter sempre o dinheiro, vou fazer um trabalho, vou fazer esforço para ter um dinheiro. Nesse caso, Deus sempre ajudará essa pessoa. Deus nunca vai decepcionar alguém que confiou no início de Deus para Deus Todo-Poderoso. Por que eu falei que não aplica só nesse contexto? Mas aplica no tudo. Porque o Sagrado Alcorão, por exemplo, fala que, por exemplo, carne de porco, álcool, sangue, são coisas haram, não permitidas. E também carne cujo sobre qual seja feito ou recitado o nome dos outros deuses, né? Que forem sacrificados em outros deuses, nome de outros deuses. Então, mas o Deus Todo-Poderoso disse que no caso de necessidade urgente ou quando é uma coisa excepcional, quando você está na necessidade urgente e você não tem nada para salvar e poupar a vida, você pode comer isso, mas não é desejado. Então, Deus já abriu o seu caminho, exceção no caso de urgência, quando a situação é horrível, pior. O Messias prometido, Mirza Ghulam Ahmad, o fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya, explicando esse versículo do Sagrado Alcorão, ele diz bem claro, ele diz que quando a pessoa confia em Deus e ele depende em Deus Todo-Poderoso e faz essa promessa com ele que eu não vou comer isso porque é haram, não vou comer porco porque é haram, Deus Todo-Poderoso também vai honrar a promessa do tal crente e nunca vai trazer condição para aquela pessoa em que ele vai ser forçado de comer carne de porco, ou em que ele vai ter forçado de beber álcool, ou uma gota de álcool. Ele diz que Deus faz mais honra do que qualquer homem. Então, se uma pessoa faz essa promessa de que Deus, eu estou abandonando carne de porco por causa de você, porque você diz que isso é haram, não permitido. Eu não vou beber porque você diz que é haram, não é permitido. Então, Deus nunca vai trazer
mas isso depende da confiança do ser humano. Se uma pessoa tem confiança de tal forma, meio, né? Cara, se tiver necessidade, vou ter que beber, vou ter que chegar o momento. Ele pode ser que chegue um momento nele. Mas um servo que tem convicção e tem essa confiança forte e tem feito essa promessa que nunca eu posso morrer, mas não vou fazer isso. E ele faz honra com tudo que Deus Todo-Poderoso tem falado. Então, Deus também faz honra do aquilo que ele tem falado, o crente. E ele não... Porque, afinal, tudo está na mão de Deus. Então, ele pode trazer a situação miserável para o ser humano ou não. Por que que, mesmo nas situações piores, nas situações mais difíceis que nós vemos que os profetas passam, nunca vemos que eles desobedecem Deus Todo-Poderoso. Nunca ouvimos que, por causa de fome, que o santo profeta passou várias vezes. Ele chegou a comer alguma coisa que não era permitida. Passaram situações difíceis. Mas quando o ser humano, o crente, faz honra dos mandamentos de Deus, Deus de volta faz honra e não coloca nas situações em que ele tem que comer aquilo que não é permitido ou ele vai ter que beber aquilo que não é permitido. Deus não coloca o seu crente nessa situação. Por isso, é importante que tenhamos a fé forte. Nós tenhamos uma convicção que Deus Todo-Poderoso é poderoso, né? Tudo poderoso. E que tudo está no controle dele. E se hoje estamos passando numa situação difícil, se hoje colocarmos a nossa confiança em Deus, mesmo tendo essas situações difíceis, condições difíceis, Deus nos ajudará e nos dará recompensa disso. Seja do que forma for, né? Porque a recompensa de Deus pode ser de várias formas. E Deus sabe o melhor qual é a forma que vai ser bom para nós. Pode ser que nós esperamos a recompensa de uma forma, mas Deus acha que não, de outra forma, a recompensa será melhor e mais vantajoso para o ser humano. Então, às vezes, a pessoa pode ficar decepcionado temporariamente ou nas situações que acontecem, mas se confiar em Deus, esse é o ensinamento do Islã, do Sagrado Alcorão. Se confiar em Deus, Deus nunca decepcionará o seu crente. Então, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Muito obrigado. Esse tópico nós fechamos aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar com um novo tópico. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullah.